Olá, seja muito bem-vindo ao canal Desbugando a Matemática. Eu sou o professor Natanael Filho e hoje vou estar resolvendo com vocês a questão 138 do Caderno Amarelo do Enem 2020. Mas antes de a gente começar, te inscreve no canal, deixa teu like, compartilha esse vídeo e vamos juntos desbugar a matemática. Simbora! Um clube deseja produzir miniaturas em escala do troféu que ganhou no último campeonato. Então, ele ganhou um troféu e vai produzir miniaturas, réplicas desse troféu. O troféu está representado na figura 1, aí ele apresenta as características. Ele é composto por uma base em formato de um paralelepípedo reto retângulo de madeira, sobre a qual estão fixadas 3 hastes verticais que sustentam uma esfera de 30 centímetros de diâmetro, que fica centralizada sobre a base de madeira. O troféu tem 100 centímetros de altura, incluída sua base. A miniatura desse troféu deverá ser instalada no interior de uma caixa de vidro em formato de paralelepípedo reto retângulo, cujas dimensões internas de sua base estão indicadas na figura 2. De modo que a base do troféu seja colocada na base da caixa e distante das paredes laterais da caixa de vidro em pelo menos 1 centímetro. Deve ainda haver uma distância de exatos 2 centímetros entre o topo da esfera e a tampa dessa caixa de vidro. Nessas condições, deseja-se fazer a maior miniatura possível. Então, eu quero aproveitar o máximo de espaço disponível, tá? A medida da figura em centímetros dessa caixa de vidro deverá ser igual a... Então, olha só. Eu tenho que observar as diretrizes que ele deixou aqui. Eu tenho que garantir que a base da réplica desse troféu esteja a pelo menos 1 centímetro de distância das paredes laterais, ou seja, esse troféu, a réplica desse troféu não pode tocar nas paredes de vidro, ok? Tem que estar a pelo menos 1 centímetro. Ó, guarda isso. Quando no texto matemático diz assim, ó, pelo menos, quer dizer que é o mínimo, tá? Então, tem que ter no mínimo 1 centímetro. Pode ter 2, pode ter 3, tem que ter pelo menos 1 centímetro de separação da base dessa réplica das paredes laterais. Show de bola? Outra coisa é que ele está dizendo aqui que a distância do topo da esfera até a tampa dessa caixa de vidro é exatos. Aqui não é pelo menos, aqui é exatamente 2 centímetros. Show de bola? Então, o que a gente quer? A gente quer a medida da altura em centímetro dessa caixa de vidro, deverá ser igual a, ok? Então, eu quero saber qual é essa medida aqui, a medida da caixa. A medida da caixa, eu vou dizer que a medida da caixa é A, tá bom? Eu vou chamar de a medida da altura dessa caixa. Show de bola? Tranquilo. Então, o que é que a gente tem que garantir primeiro? A gente percebe que a base, né, a base desse troféu, né, a gente tem 50 centímetros de largura e 50 de comprimento. E quando a gente olha para a caixa, a gente percebe que não segue esse mesmo padrão, ok? Então, eu preciso identificar qual é a escala que eu vou usar. Aí a gente tem que lembrar que escala é a razão entre a medida do desenho e a medida real. Então, guarda essa informação, tá? Escala é sempre a medida do desenho em razão da medida real. Tranquilo? Show de bola. Vamos lá. Vamos verificar qual é a largura e o comprimento máximo que nós temos disponíveis nessa caixa de vidro. Ó, a gente sabe que tem que ter pelo menos 1 centímetro de separação em cada uma das dimensões. Então, logo, o comprimento, se eu disser que aqui é a largura, né, e aqui é o comprimento, a largura máxima é 10 centímetros, que é isso tudo, menos 2, que é 1 centímetro daqui e 1 centímetro daqui, que é o espaçamento. 10 menos 2, 8 centímetros, ok? Se você fizer a mesma coisa aqui, você vai ter 8 menos 2, 6
centímetros. Então, a largura máxima para essa réplica é 8 centímetros. O comprimento máximo para essa réplica é 6 centímetros. Agora, vamos em busca da escala que eu vou utilizar para poder descobrir qual é a altura. Bom, ó, a escala da largura, vamos fazer a escala da largura. O desenho tem que ter no máximo 8 centímetros de largura. E quanto isso, na medida real, isso deve representar 50 centímetros. Quando você divide por 2, você vai verificar aqui, ó, 8 dividido por 2 dá 4 e aqui dá 25. Qual é a escala do comprimento? Olha, o comprimento máximo é 6 centímetros, tá? Que eu tenho disponível. E o comprimento do troféu, a medida real, é 50. Então, ó, lembra, a escala, a medida é a razão entre a medida do desenho e a medida real. Dividindo isso aqui por 2, você vai encontrar 3 sobre 25. Aí você agora para de citar. Agora bugou minha cabeça. Eu tenho duas escalas. Qual usar? O que é que você vai usar? Você vai procurar sempre a menor razão. Sempre. Por quê? Você concorda comigo que é mais fácil encaixar o que é menor no maior do que pegar algo maior e encaixar em algo menor? Você concorda comigo? Tranquilo. O que é mais fácil? Uma caixa de sapato ser encaixada dentro do sapato do que o sapato ser encaixado dentro da caixa de sapato. É mais cômodo o que é menor se encaixar no maior do que o maior se encaixar no menor. Tranquilo? Então, você vai sempre buscar a menor escala. Sacou a ideia? Então, aguarda isso, porque a questão certa, todo Enem cai uma questão muito parecida com essa. Show de bola? Então, a escala aqui, ó, a menor é essa aqui, ó. Concorda comigo? Se tiver R$4 e divide por 25, cada um vai receber um valor. Se você tiver 3 e divide por 25, você vai receber menos do que você receberia ao dividir 4 por 25. Então, a menor escala é essa aqui. Então, é essa escala que eu vou utilizar para que se mantenha as proporções devidas. Show de bola? O que é que eu quero? Eu quero a altura, tá? A altura da caixa. Então, a gente pode pensar o seguinte, essa escala eu vou utilizá-la para tentar descobrir de alguma forma a medida, ou se é que a gente vai descobrir, talvez nem seja necessário, mas a altura do troféu. Não é a escala da altura da caixa de vidro. Essa escala eu vou utilizar para tentar relacionar com a altura do troféu. Beleza? Show de bola? Então vamos lá. Essa é a escala padrão que a gente vai usar aqui. 3 por 25, tá bom? Então, qual é a medida da altura do troféu? Porque a escala é a escala das medidas do troféu. Então, a gente sabe que a distância da altura do troféu até o topo é 2 centímetros. Então, a altura do troféu eu vou chamar de quê? Eu vou chamar de x. Ok? Tranquilo? Eu estou chamando a altura do troféu de x. Ou eu poderia fazer o seguinte aqui. Eu nem precisaria colocar x ali, tá? Porque o meu objetivo não é descobrir a medida do troféu, é a medida da área da altura da caixa. Nem precisava colocar isso aí, isso é coisa da minha cabeça, tá bom? Vê só, você concorda comigo que a altura do troféu vai ser a altura da caixa de vidro menos 2? Ok? Isso aqui é a medida da altura do troféu no desenho, tá? Da réplica. E qual é a medida real do desenho? A medida real a gente descobriu aqui, ó. Descobriu não, ele falou 100 centímetros. Então aqui, ó, 100 centímetros. Então aqui a gente resolve, ó. Percebe aqui que são múltiplos entre si, então dá para dividir por 4.
Então, se você dividir aqui por 4, ou melhor, por 4 não, por 25, melhor dizendo, então você vai ficar aqui com 3, 25 dividido por 25 dá 1, aqui A menos 2, 100 dividido por 25 dá 4. Então, pega esse 4, passa multiplicando, 3 vezes 4 é igual a menos 2, 3 vezes 4, 12, A menos 2, pega esse 2, passa para o outro lado, vai ficar 12 mais 2 é igual a A. A altura da caixa de vidro é 14 centímetros e assim a gente descobre a resposta, letra B. Show de bola?